profissionais que voltaram à nossa região já especializados. Então, é um motivo de muita alegria ouvir a doutora Jane falar aí. Eu vim ouvindo no carro. Bacana, inclusive para algumas pessoas que não sabem, o doutor Belíssimo é professor do curso de medicina aqui do nosso UFRN, né? Sou sim. Doutor Belíssimo, nosso tema de hoje é virose da mosca nos idosos. E aí? Bem, Marcos, esse tema vem sido pedido para a gente falar e tem sido uma constante no consultório, as pessoas terem quadros gastrointestinais e associarem com a virose das moscas, né? A gente comumente chama esse período de inverno, esse período de chuvas, né? Ninguém sabe se vai ter um inverno, mas no período de chuvas elas se proliferam mais, tem muita mosca em tudo que é canto. Então a população associa que, como esse período tem muita mosca, esse período é um período de viroses, e algumas viroses elas são do aparelho gastrointestinal, a associação é natural, então deve ser por causa das moscas. E o que é que a gente tem, o que é que a gente sabe até hoje? A gente sabe que as moscas, elas pousam em diversas superfícies, né? Elas podem pousar nas fezes, podem pousar numa superfície de madeira, pode pousar nos alimentos e assim ela pousa em várias superfícies. Entretanto, é sabido que as moscas não conseguem carregar vírus na sua estrutura. Elas carregam, o que se sabe até hoje, é que elas carregam algumas bactérias nas suas patas. E sim, as bactérias são transmitidas de diversos locais, de superfícies, de ambientes. Os vírus não conseguem sobreviver teoricamente na superfície das moscas, mas o que a gente tem é uma transmissão de bactérias. Mas a gente tem sim essa associação do período de mosca com o período de diarreia, porque os vírus causadores, as viroses intestinais, virose da mosca, esses vírus eles vêm através da contaminação de água, de alimentos, de outras formas, mas que nesse período, coincidentemente com as moscas, eles causam diarreias, causam vômitos, causam dores abdominais, causam sintomas do aparelho gastrointestinal que são bastante prevalentes nessa época. Não só viroses outras, como viroses respiratórias, como viroses do tipo dengue, chikungunya, viroses do tipo Covid também, que se manifesta com sintomas gastrointestinais, e pelo fato de ter essa manifestação no intestino, as pessoas estão tendendo a achar que toda diarreia ela é Covid. Não é bem assim, ela pode sim ser Covid, mas o que se sabe é isso. Essa virose das moscas é um termo denominado pela população em virtude dessa época desse período do ano com muita chuva, muita mosca, e as chuvas que lavam as superfícies, que levam assim as doenças de uma localidade para outra e finalizam, eu diria, no organismo humano, causando sintomas, como eu falei, de dores abdominais, diarreia, vômito. E os idosos, eles são mais vulneráveis a esse tipo de doença. Eles tendem a agravar muito mais rápido. Numa diarreia, eles expoliam muito fácil, eles perdem muito líquido, eles são, como eu falei, mais vulneráveis, tendem a agravar, tendem a internar muito mais, principalmente aqueles idosos da categoria dos frágeis, aqueles que têm uma vulnerabilidade ainda maior, aqueles idosos que são multimórbidos, aqueles que têm várias doenças ao mesmo tempo, eles também são mais vulneráveis, aqueles que têm hábitos não saudáveis, por exemplo, de não ingerir uma quantidade suficiente de líquido, bebe pouca água, bebe pouco suco, então ele tem mais vulnerabilidade a desidratar, a complicar com uma diarreia, com uma doença gastrointestinal. Então a gente tem essa preocupação de orientar as pessoas, logicamente, nessa questão didática, de conceito, que não é tanto da mosca, mas o período, e aí ficou consensual o nome de virose das moscas,
mas atentar para essa questão do risco que é as pessoas idosas de contraírem. A gente vai falar de como prevenir. Primeiro falar dos sintomas e da gravidade que pode causar. Eles podem internar, eles podem e mesmo a óbito numa diarreia dessa, porque são mais vulneráveis. O que a gente tem que prestar atenção, Marcos, é que nem sempre o quadro aparece inicialmente como aparece em qualquer outra faixa etária. Diarreia nem sempre vem logo abrindo o quadro, não vem febre, eles simplesmente ficam sonolentos, eles perdem apetite, eles ficam diferentes, né? E isso já a família tem que estar em alerta para observar o estado de hidratação, já começar a tentar aumentar o aporte de líquidos, tentar manter a alimentação minimamente assim, saudável, para que eles não tenham o risco de, além de desidratar, de também desnutrir, que eles perdem muito apetite. Ficar atento e procurar ajuda médica, porque esses pacientes, uma diarreia que pode ser simples no adulto jovem, no adulto num adulto velho, né, um paciente da terceira idade, pode ser fatal. Então procurar auxílio médico, sonolência, perda de apetite, começou a delirar, ficar agitado, agressivo também, um dos sinais. Não espere febre, não espere logo nas primeiras horas que ele abra um quadro de vômito, diarreia e cólica abdominal, não. Já prestar atenção nesses pródromos, que nos idosos eles são muito mais intensos. Isso vale assim, chamar atenção, Marcos, para que as pessoas não deixem para procurar auxílio médico só quando está assim, né? A ideia é que essas pessoas que tenham essas viroses, ou que primeiro que elas façam a prevenção, evitem se alimentar de comidas assim, que estejam expostas à deteriorização, vencidas, evitar sempre, aliás, lavar os alimentos, usar uma higienização básica para fazer nos alimentos, tá sempre lavando as mãos, usando álcool gel. Isso também evita de transmissão desses vírus digestivos, assim vamos dizer. Então essa forma de prevenir é muito válida, e as pessoas não só deixarem para ir, o idoso deixar para ir para uma consulta só quando está com uma diarreia, quando já está precisando do internamento. O fato dele se cuidar no dia a dia, ao longo da vida, vai fazer com que ele fique mais forte, assim vamos dizer, vai ficar mais difícil dele descarrilhar, dele sair do trilho quando tem alguma virose simples. Doutor Belísio, essa virose da mosca, você contrai ela, né, tendo contato com a mosca, ou, por exemplo, eu vejo muito algumas residências, algumas pessoas usando alguns produtos para colocar em cima da mesa, onde eles fazem as refeições, e a mosca, quando toca, ela morre ali e fica por ali, né? Isso é perigoso, essa mania, não? Porque ela, teoricamente, não vai deixar de estar com os micro-organismos que estão ali na mosca. A ideia é a gente tentar evitar o contato da mosca com o alimento, né? A ideia é essa. Ou a gente tentar manter as superfícies higienizadas, porque ali a gente mata o micro-organismo, que a mosca por si só ela não traz, ela não é um micro-organismo causador de doença. Ela carrega consigo as bactérias, como a gente falou inicialmente. Então a ideia é que a gente evite o contato dela com alguma superfície. Se a superfície está limpa, ou se a gente limpa após ela pousar, a gente está fazendo o que se deve fazer. Se a gente lava os alimentos, a gente tenta cobrir os alimentos para evitar que elas pousem ali. A forma que eu vejo o pessoal às vezes fazendo fazendo com que elas se acumulem num lugar longe do alimento, né? Às vezes eles colocam um saco, colocam algumas coisas. Agora, matar a mosca e deixar ali próximo talvez não resolva o problema, porque não deixa da mosca ficar sem seus micro-organismos. Ficar, por exemplo, uma bancada dessa cheia de mosca morta não é das melhores formas da gente evitar. A gente tem que passar alguma coisa para que limpe a bancada, e alguma coisa que não deixe elas pousarem ali, sei lá, cobrindo,
ou alguma coisa que espante elas, ou alguma coisa que chame a atenção para elas ficarem em outro local. Então, a ideia é essa, não é matar as moscas e deixar elas ali, não. A ideia é limpar a superfície, os alimentos, evitar que elas pousem, porque isso pode trazer, toda vez que vai preparar algum alimento, ou vai servir também, a manter minimamente a higiene. Então, a ideia é essa. A diarreia seria a principal consequência da virose da mosca? Assim, os dois sintomas mais comuns dessa virose da mosca, que é essa virose gastrointestinal, são náuseas, vômitos e diarreia, né? Então, a diarreia, ela geralmente não abre o quadro, como eu falei, nos idosos com sonolência, agitação, ele fica sem apetite, e aí vem um desconforto com náuseas, e depois vem a diarreia. Muitos até tendo a imunidade, a depender também do vírus que seja inoculado no organismo, eles têm um quadro mais brando, não chega a fazer uma diarreia, muitas vezes tem só um desconforto, uma prostração, não chega a fazer quadro. E outros fazem diarreias intensas que precisam internar e a gente ter que fazer medicação na veia. Então varia muito do organismo, se ele é um organismo bem, por isso que eu falei a questão de você manter regularmente a sua saúde em dia. Porque se o vírus pega um organismo mais fragilizado, ele tende a ser mais agressivo. Então depende do organismo, se é um organismo mais ou menos, se é um organismo mais vulnerável, se é um organismo mais inteiro, né, robusto. Esse vírus não vai depender do organismo, vai depender do tipo de vírus da virulência, né, que a gente chama desse vírus, que ele vai penetrar. Existem vários que causam infecção intestinal, e aqueles mais virulentos vão causar um quadro mais intenso, os menos virulentos vão causar um quadro mais brando. E aqui não estamos falando nas diarreias causadas por bactérias, né, por aquelas bactérias que causam realmente gastroenterites bastante intensas. Tem pergunta aqui do nosso WhatsApp, 99205-3030. Doutor Belísio, bom dia. Tenho 59 anos e tenho dificuldades de concentração nas tarefas do dia a dia. O que será? Preciso buscar ajuda médica? Depende muito daquilo que você assim, tem de desconcentração. Tem gente que perde sua atenção realmente com alguma coisa que retira a atenção. E tem gente que perde a atenção com um distrator que na maioria das vezes não iria tirar a atenção de pessoas, eu diria não saudáveis, mas de pessoas que não têm esse problema de concentração. O que é que mais tira a atenção? Qual o problema de saúde que mais causa dificuldade do indivíduo manter a atenção? São os transtornos de ansiedade, sem dúvida, são os transtornos ansiosos. Então, transtorno de ansiedade é muito comum ele deixar o indivíduo com dificuldade de se concentrar em alguma coisa. Mas como assim? Porque o pensamento do ansioso, ele saltita muito, ele é muito acelerado e ele salta muito. Ele está aqui lendo, mas está pensando no que vai acontecer amanhã, no medo de acontecer alguma coisa, e aí ele já distrai. Então, na maioria das vezes, e aí eu falo nas faixas etárias, todas as faixas etárias. Logicamente que o indivíduo a partir de 70 anos a gente vai pensar em demência, mas na maioria das vezes, em todas as faixas etárias, um problema na concentração, na atenção, que faz com que ele não retenha a informação. Então isso pode ser ansiedade, pode ser um transtorno do sono, indivíduo que tem dificuldade para dormir, ele tem dificuldade de se concentrar. Então uma noite de sono mal dormida ou várias noites de sono mal dormidas pode ser determinante para você não conseguir se concentrar. Possa ser transtornos de ordens neurológicas, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é menos comum no adulto, mais comum nas crianças, e hoje tem um conhecimento maior. Eles têm uma dificuldade de foco, realmente eles ficam desfocados. Então é uma outra causa de perda de concentração, de atenção. Depressão também causa muito isso. A depressão, ela lentifica o pensamento, o raciocínio. A pessoa fica sem conseguir se concentrar por causa dessa. E aí o outro lado da coisa, né? A desaceleração do pensamento. A pessoa fica com um raciocínio mais lento, menos intenso, para poder se concentrar. E além de tudo isso, tem a motivação.
Se a gente vai ler uma coisa que você não tem motivação, você naturalmente não vai se concentrar. Um livro de difícil leitura, ou que por um tema que você não tem tanto interesse, você vai. Então depende também da motivação individual. Como prevenir essa questão da virose da mosca, né? O principal seria, por exemplo, ter cuidado com a limpeza do ambiente? Prevenção da virose da mosca começa, como eu falei. A virose ela depende do agente infeccioso, depende também do indivíduo. Você tem que prevenir não só de adquirir ela, mas se você vier a ter, você está preparado para que você não tenha uma forma grave, não evolua com uma forma grave. Então, eu começo pelo individual, né? Pelo próprio paciente. Ele está sempre hidratado. Os idosos têm que estar, esse período agora, acima de tudo, muito bem hidratados. Seja com suco, seja com água, distante, tá a cada 2 horas bebendo ali um copo de água, um suco, alguma coisa que faça ele estar hidratado. Lembrando que eles não têm uma sede normal, eles têm uma quantidade de água no corpo menor e eles precisam estar bem hidratados. Se você tiver um indivíduo desidratado com a virose intestinal, a tendência dele ter problemas mais sérios é muito maior do que o que está hidratado. Então, está bem alimentado também. As pessoas têm que, nesse período, evitar aquelas dietas mirabolantes. Então, eles não fazem tanto isso, né? A gente tem um cuidado muito maior deles ficarem nutridos, né? Deles estarem bem de apetite, bem de alimentação. Mas as pessoas terem uma alimentação balanceada, rica em macro e micronutrientes, para que eles possam ter uma imunidade e uma capacidade de se recuperar melhor. Então isso é a parte, manter suas doenças crônicas controladas. Não adianta você se alimentar, hidratar bem, você não cuida da sua pressão está sempre alta, sua diabetes está sempre alta, você é muito mais vulnerável a uma virose dessa. O sistema de suas defesas, seu exército para se defender vai estar bem menos despreparado do que estaria se você tivesse com a sua hipertensão, com sua diabetes, com sua insuficiência cardíaca controlada. Então, o controle das doenças crônicas também é fundamental. Então, a partir do indivíduo está bem, aí a gente vai do agente infeccioso, você evitar de ter contato com esse agente. Como é que você evita de ter contato com esse agente? A questão da higiene que a gente já reforçou aqui, superfície, as mãos, lavando e higienizando bem os alimentos, se possível a gente ter produtos que possam ser bactericida e também possam matar todas as formas virais que tem na superfície. Não adianta qualquer produto, você tem que ter uma ideia mais ou menos de qual produto você vai utilizar. Então, Marcos, basicamente a gente evitar de ter o contato com esse agente, evitar